Eu gostaria que vocês... Eu sinto falta de uma coisa, não sei se vocês sentem falta disso. A gente vai ficando mais moderno, né? Mas tem umas coisas que eu acho que não precisavam modernizar, assim. Nós temos agora a Bíblia no celular, nós temos agora todos os aplicativos, mas, gente, eu gosto disso aqui, ó. Minha Bíblia é toda rabiscada, toda velha, mas eu não quero trocar, porque você troca de Bíblia, até você se acostumar, é estranho. Então eu gosto da minha velhinha. Eu vou convidar vocês a ficar de pé para a gente ler a palavra juntos. Como a Nadine falou, gente, na casa dela, ela se colocou de pé para ler a palavra, para adorar, para cultuar, para orar. Faça isso na sua casa. Não conseguiu vir até aqui? Faça daí, mas faça. Não para agradar a mim, a Nadine, ao pastor, ao presbítero Ricardo que está aqui. Faça para agradar o Senhor. Se fazer para agradar para mim, eu não vou ver, porque você está aí longe, do outro lado, sabe Deus aonde. E eu estou aqui. Então, quem está aqui, que não fica de pé, eu consigo ver, mas você que está aí, é você e Deus. Os irmãozinhos que não têm Bíblia, se vocês quiserem se aproximar de alguém, fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Eu tenho lido a palavra, Deus tem ministrado no meu coração sobre uma palavra bem, digamos que, é forte. Detalhe, né? Deixa eu dar um parêntese aqui. Semana passada, lembra que nós falamos que a gente ia ter um testemunho? Aí até a Tatinha da Rose, ela, Rose, não era para falar. Só que com o problema que nós tivemos aqui, quem liga para nós, todo o aparelho, toda a máquina, todo o computador, é a Carol. E era a Carol que ia contar o testemunho. Só que nós não conseguimos, gente. Vai ficar aí um gostinho para uma próxima quarta, amém? Quem sabe ainda este ano, a gente não sabe. Porque às vezes ela tem que sair, ela trabalha, ela vem aqui na igreja, mas ela trabalha. Então, nós vamos orar para Deus preparar uma outra quarta-feira, amém? Enquanto isso, vocês vão pensando em quem vocês vão convidar. Porque eu creio que através do testemunho da Carol, pessoas serão libertas. Não é a Carol que vai libertar, mas o Deus que libertou ela vai libertar quem precisa de libertação. Vai precisar de uma cura do vício. Então, eu creio. Então, vai orando, pedindo para Deus te mostrar. Você que está na sua casa, pensa nisso. Talvez você luta há anos contra um vício, é o seu momento. Não perca a oportunidade. Amém? Então, hoje nós não conseguimos porque a Carol estava tentando ligar o som, coitada. E não deu certo, mas estamos aqui. Então, o que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos tempos? Estamos num tempo difícil, né? Um tempo onde nós perdemos parentes, vizinhos, vemos nossos amigos, nossos vizinhos perderem parentes. Ontem nós perdemos uma autoridade da nossa cidade, uma vereadora, a Sueli Nogueira. Todo mundo conhecia ela. Nossa igreja orou por ela. É uma vida, né? Como oramos por tantas outras. E isso dói na gente, né? A perda dói. Então nós temos vivido tempos difíceis. E Deus tem falado muito comigo sobre arrependimento. Porque nós precisamos nos arrepender. Nossa, Rose, mas eu não peco, peca. A palavra fala que se você fala que você não é pecador, você já está pecando. Porque todos somos pecadores. E Deus me levou na história de Davi. Olha, quer um exemplo melhor de um coração quebrantado, arrependido? Eu acho que não tem. Davi, ele era terrível, vamos dizer assim, né? Mas quando ele caía em si, ele ia lá e confessava e Deus perdoava. Aí nós vamos ler 2 Samuel 12. Amém? Todos acharam? Eu acho que todo mundo conhece a história de Davi, né? Quem não conhece a história de Davi? Quem está em casa que não conhece, manda ali para o presbítero Ricardo, que está aqui, ó, na minha frente, atrás do computador. Fala para ele, eu não conheço, eu quero conhecer. Você vem, marca um cafezinho com ele aqui uma tarde, que ele vai falar para você, contar toda a história de Davi. O presbítero é uma bênção. Deus usa ele, está aqui para nos atender. Deus usa a vida dele para cuidar de nós.
na semana. Amém? Então eu vou ler. Fala assim sobre Natã repreende Davi. Quem é Natã? Um profeta. Um profeta. Que eu falei, eu estava orando e estudando, eu falei, Deus, se no tempo de hoje tivesse profetas como Natã, esse povo mimizento dessa época ia sair tudo da igreja, não ia? Porque o povo não quer ser corrigido, né? Natã foi na casa de Davi e corrigiu com vontade. Então vamos ler. O 12:1 fala assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, isso é o Davi contando uma historinha, o Natã contando para Davi uma historinha. Até então, Davi não sabia de que se tratava. Aí no 5 fala assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Quando foi que Natã visitou a casa de Davi? Após Davi ter colocado o melhor capitão dele à frente de uma guerra, de um exército, para ser morto. Por quê? Porque Davi tinha se apaixonado pela esposa de Urias, se deitado com ela engravidado. Depois de 3 meses do capitão, o melhor capitão dele está na guerra, lutando por ele, ele colocou lá, e agora, o que eu faço? Ele não estava em casa. Ela não está grávida do marido dela. Vão saber que é de mim. O que eu vou fazer com o homem? Eu vou matar sutilmente, não vai ser eu, não vou ser o culpado. Vou colocar ele na frente da guerra. Todo soldado que vai para a guerra está sujeito a morrer, né? Aí, após Natã contar isso, ele ficou muito bravo e ele respondeu assim. Isso, né, que ele falou que tinha que morrer e tal. No 7, Natã responde para ele: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitará o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto com isto, deste motivo a que blasfemassem os seus inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, essa tarde nós viemos clamar pela tua misericórdia, Pai. Porque, Deus, quando lemos uma história como essa, quando ouvimos uma história no nosso dia de hoje, nós tendemos, ó Deus, a julgar como Davi fez. E muitas vezes esquecemos daquilo que nós fizemos contra ti, mas é mais fácil julgar, Pai. Então, Deus, nos perdoa nessa tarde.
Fala conosco, Deus. Senhor, abre o céu sobre nós. Pela tua misericórdia, Senhor, fala conosco nessa tarde. Vivemos tempos difíceis, ó Deus, tempos que precisamos nos aproximar de Ti, Pai. Então, Deus, abre os nossos ouvidos e os nossos corações para que possamos Te ouvir. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Então, aqui, Davi, ele foi confrontado. Quem gosta de ser confrontado? Ninguém. Foi o que eu falei. Se tivéssemos profetas como Natan no dia de hoje, muitas igrejas estariam vazias, porque ninguém quer ser confrontado. Mas nós não conseguiremos crescer, nós não conseguiremos conhecer a mais o nosso Deus se nós não formos confrontados. Se Davi não tivesse sido confrontado, tudo bem. Ele ia viver a vida dele, porque para ele, pelo jeito, não estava pesando o pecado, né? Porque ele já falou, o homem tem que morrer. O homem era ele. Só que Deus é misericordioso. Ele agiu naquele momento como juiz. E nós não somos juízes. Lembra que o presbítero Daniel pregou aqui no domingo? O presbítero Daniel falou assim, ele falou sobre nós servirmos. E teve um momento que me chamou muita atenção, que ele falou assim, nós podemos tudo. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade, Deus só ainda não permitiu que nós pudéssemos julgar. E nós fazemos isso o tempo todo, não fazemos? Somos justiceiros, somos pecadores como tal, mas somos justiceiros, queremos fazer justiça. Como eu preguei há um tempo aqui, faz poucos dias, sobre Ana. Como que nós faríamos se fôssemos Ana? Como que nós chegaríamos diante de Deus para orar? Pai, eu quero ser filho, mas aquela mulher não me dá paz, não me dá sossego. A Penina tira a minha paz. Ana não fez isso. Ana chegou diante de Deus e clamou por misericórdia na vida dela. Em momento algum ela citou sobre Penina. Ela não foi justiceira. É isso que nós temos que aprender. Nós temos que chegar diante de Deus com a nossa petição, não apresentando fulano, beltrano, eu não consigo por isso, a minha vida não vai para frente porque o fulano faz isso. Temos que mudar a nossa oração. E aqui nós passamos por tempos tão difíceis, né? E ficamos olhando, e Davi ficou ali. Eu acredito que depois desse tempo, veio uma tristeza no coração de Davi. E na quinta-feira passada, o presbítero Douglas pregou sobre Salmos 3. Quem assistiu a live? Ou quem veio aqui? Não assistiu, assista. Está lá no YouTube da igreja, está no Facebook da igreja. Não conseguiu vir? Não perca tempo. Assistam. Vai edificar a sua vida. E o presbítero Douglas, ele falou sobre esse período que temos vivido. Um período de tristeza. Eu acredito que muitos de nós, no começo da pandemia, nós enfrentamos períodos difíceis de tristeza dentro de casa. Eu acredito que na primeira onda, eu ainda levei. Eu ficava dentro de casa o dia inteiro com meus filhos e meu marido saía para trabalhar. Mas assim, estava até aí, estava normal. Aí quando veio a segunda onda, teve um dia que eu fiquei meio revoltada. Sabe assim, quando você começa a brigar com Deus? Eu tive esse momento. Como assim? As coisas estavam indo tão bem, agora para tudo? Como isso pode? Sabe aquele momento de fúria? A gente acha que pode? Aí quando Douglas pregou no Salmos 3, nessa quinta-feira, eu falei, Deus, como Tu és lindo. A gente entra em desespero, mas aqui o Senhor nos fala que em nenhum momento o Senhor se esqueceu de nós. Mas nós tendemos a esquecer que este Deus tudo pode. Nós tendemos a esquecer o poder deste Deus sobre a nossa vida. Nós tendemos a esquecer que com o sopro de Deus, com o levantar do dedo dele, esse convite vai embora. Se o convite está aí, é porque ele está permitindo. Por que ele está permitindo? Como que nós seremos tratados? Levando a vida no oba-oba? Não. Não vamos chegar a lugar nenhum. Aí Deus vai lá e fala, vem cá, eu vou mostrar para vocês. Me buscar mais, orar mais, estar mais na minha presença, ler mais a palavra. Entendeu o que eu quero falar com vocês aqui? O povo de Israel estava lá no meio das pragas, morria todos os primogênitos. O gafanhoto destruía tudo. O mar de sangue invadia tudo. As rãs iam em todo lugar. E o povo era protegido. Por que a gente está com medo? A gente não está lendo a Bíblia? Ou a gente lê como fosse um livrinho qualquer que a gente pega na banquinha de jornal?
Nos falta a revelação da palavra de Deus. A gente lê como um mero livro. Isso aqui não é um mero livro. É a palavra viva. É vivo isso daqui que a gente lê. Só que a gente lê como mais um livro. E a gente não cresce. A gente continua medíocre espiritualmente, raquítico espiritualmente, porque a gente lê sem buscar o conhecimento. Deus abre o meu entendimento, abre a minha memória, abre o meu coração, para que quando eu leia, eu entenda o que o Senhor quer me ensinar. Eu gosto de ler em silêncio, porque aí eu vou lendo. E o Moisés tocou na água e o mar se abriu. Eu já me sinto ali. Sabe assim? Eu gosto de ler em silêncio, sozinha. E eu vou me vendo no meio daquele povo. E eu vou vivendo a realidade do nosso dia de hoje. Talvez você não precise de um mar aberto, mas você precisa de uma porta de emprego. Talvez você não precise de um mar aberto, mas você precisa do seu marido liberto. Talvez você não precise de um mar aberto, mas você precisa que os seus filhos na presença do Pai. É o que você deseja. Ai, Rose, mas eu não consigo. Quando Deus chamou Moisés, o que Deus falou para Moisés? Moisés, o que você tem na sua mão? O que Moisés falou? Uma vara. E o que Deus fez com a vara? Quem já leu? Joga a vara no chão. O que a vara se transformou? Numa cobra. Pega, se transformou em vara. Esse Deus morreu? Ele continua vivo. E por que a gente continua vivendo uma vida como se nosso Deus estivesse morto? Vem um Covid, ai, desespero. Vem um desemprego, ai, estou desesperado. Tudo que vem a gente se desespera. E Deus, onde está? Aqui no Salmos 3, olha o que Davi fala. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quem já ouviu isso? Esse daí não tem mais jeito. Isso daí não tem mais o que fazer. Muitos pais, muitas mães falam isso para os seus filhos, não sabem o que estão acarretando na vida dos seus filhos. Nós, como pai, temos que ter o poder de abençoar. Nós temos esse poder, então nós temos que usar a nossa língua para abençoar os nossos filhos. Não para falar, não tem jeito não, deixa para lá. Deixa que vai. Não é assim. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Aí no 3 ele fala, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele no seu santo monte me responde. Por que Deus não está nos respondendo? Porque a gente não tem nada. É mais fácil ficar quieto. No 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres dos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que Deus é este que nós servimos? Que Deus é este que a gente olha e ele não responde? Será que a gente está orando mesmo? Ou nós temos nos apresentado diante de Deus, nos justificando, falando mal das peninas que ele colocou na nossa vida? Davi tinha adversário. Esses dias eu fui conversar com um casal. Porque eu vejo a bênção de fulano acontecendo, fulano sendo abençoado, e eu também quero, e eu não sei. Mas o que você está reclamando? Quanto tempo Davi demorou para ser ungido a rei? Ele foi separado, ele era criança. Só que ele foi ungido muito tempo depois. Não é assim, do dia para o outro. Será que se Davi tivesse sido ungido rei rápido, ele teria o preparo que ele tinha? Deus vai estar nos preparando. Só que a gente não quer ser preparado. Geração fast food, liga e chega, 15 minutos está em casa. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Aí Deus amassa, Deus trata, Deus corrige. Tá um carnegãozinho aqui, vou espremer, dói. Vida com Deus para crescer vai doer. A não ser que você não queira crescer. Se a gente quiser crescer, vai doer. Vai doer. Só que é uma dor boa, porque a gente sabe que nós vamos chegar em algum lugar. Amém? Então Davi, ele vai orando, e Davi, ele não desistiu. Davi, ele ficou triste. Ele confessou, pequei contra ti. Será que nós temos essa ousadia de falar para o nosso Deus?
Deus, pequei. Falei mal da minha irmã, desejei a bolsa da outra, vi um irmãozinho que chegou com um carro novo. Nossa, carro novo. Ao invés de se alegrar com a bênção do irmão, a gente fica, nossa. E a gente tem a cara de chegar diante de Deus e falar, eu pequei. E aí? Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele confessava. Não é porque ele não pecava. Nós vamos pecar até Jesus voltar. Só que a diferença está no confessar ou tentar encobrir os nossos pecados. Nós podemos ficar tristes, mas nós não podemos permanecer tristes. Irmão, nós não podemos permanecer tristes. Deus nos fez felizes. Deus nos fez livres. Nós temos que sorrir. Nós vamos chorar, sim. Mas a nossa triste, a nossa situação complicada é leve e momentânea. Então, Davi, aqui no Salmos 3, Davi falou isso, só que ele clamou ao Senhor, ele pediu socorro ao Senhor. Davi sabia onde pedir. E muitas vezes nós não sabemos onde pedir, né? Então, nós clamamos, reclamamos por dificuldade. Ai, estou sendo perseguido, tadinha de mim. Ai, minha sogra não larga do meu pé, fala mal de mim, pega do meu pé. Ai, meu marido que não se conserta. Ai, a minha vizinha que isso. Só reclamamos. Só que Davi, ele foi perseguido pelo filho dele. Ele escreveu este Salmos, inclusive quando ele estava fugindo do filho dele. Nós não queremos ser perseguidos, queremos levar uma vida, né? Não tem problema. Só que sem problema nós não vamos conhecer o nosso Deus, porque nós somos acomodados. Ficamos na nossa. É bom dormir até tarde, ficar na frente da televisão. Sabe, assistindo série? Várias séries. Acaba uma, começa outra e fica assistindo. E não quer ficar lendo um livro, ler um outro. Faz uma oração, faz outra. Olha pela irmã do lado, olha pela irmã do outro. A gente não quer. A gente quer assistir série, sair para bater papo, tomar um cafezinho. E a vida espiritual, como vai ser? Né? Então aqui, daqui, dessa passagem, nós vamos para uma outra. Porque a palavra fala sobre o quê? Arrependimento. E Davi, ele escreveu uns salmos falando de arrependimento. Sabe por quê? A diferença não está no pecar e não pecar. O pecado nos afasta de Deus. Só que o arrependimento nos aproxima de Deus novamente. Um coração quebrantado nos aproxima do Pai. Um coração quebrantado que fala a verdade. Não adianta a gente ficar falando palavras bonitas e não saindo a verdade. Palavras bonitas não convence Deus. Choro falso não convence Deus. Porque Deus conhece aqui, Deus conhece o nosso íntimo. Sabe aquele quartinho fechado que a gente não fala nem para nós mesmos na frente do espelho? Deus conhece. Então não adianta a gente querer fazer bonito para o homem, sendo que Deus está vendo. Seremos conhecidos como sepulcro caiado. Lindo, sorridente, todo cheio de coisa, mas aqui dentro, destruído. É isso que agrada a Deus? Não. E no Salmo 51, Davi, ele se rasga para os céus, ele se rasga para Deus, ele fala a verdade, ele fica ali diante de Deus, como se nós nos apresentássemos, sabe, nu. Deus, eu estou aqui, fala comigo, é assim, e ele fala a verdade. Aí ele começa assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele confessa que ele tem pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com estopo e ficarei livre. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilho. Deus se agrada do sacrifício? Deus se agrada de um coração puro, quebrantado diante dele. Na época, no Velho Testamento, os sacerdotes eles apresentavam holocaustos diante de Deus para purificação do povo, para perdoar os pecados. Hoje nós não precisamos mais disso. E Davi aqui, ele já falava, o Senhor não se agrada disso. O Senhor se agrada de um coração quebrantado. Porque Davi, ele tinha um relacionamento com o Pai. Davi, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia em quem ele podia ir. E nós não sabemos, ficamos como filhos perdidos. Pecamos e ficamos com vergonha. Davi não tinha vergonha. Ele tinha vergonha do pecado dele, mas não de se apresentar diante do Pai dele para se consertar. No Salmo do 1 ao 4, Davi ele confessa a Deus: pequei contra ti. Perdoa os meus pecados. Compadece-te de mim segundo a tua benignidade, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir nada. Nós não somos bons o suficiente para recebermos o perdão do Pai. É pela bondade dele, pela misericórdia dele. Do 5 ao 10, Davi pede para que Deus crie nele um coração puro. Deus cria em mim um coração puro. Nós não temos um coração puro. Tem um louvor que fala: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nós não temos um coração bom. Como assim, Rose? Deus me deu meu coração. Deus deu o coração de Davi também. Só que nós não temos um coração bom. Então nós temos que pedir a Deus todos os dias: Senhor, dá-me um coração bom, um coração igual ao teu. Porque quando nós temos um coração igual ao do Pai, um coração igual ao de Jesus, que é o nosso mestre, vai pisar no nosso pé, nós vamos perdoar. Vai falar mal de nós, nós vamos perdoar. Vai levantar calúnia contra nós, nós vamos perdoar. Se nós não tivermos, nós não vamos perdoar. E vai fazer mal para quem? Para quem pisou no seu pé? Não, para você mesmo. Quando a gente não perdoa, quem passa mal somos nós mesmos. Do 11 ao 19, Davi ele pede a Deus que devolve a ele a alegria da salvação. Então, Davi estava alegre? Não. O peso do pecado veio sobre ele. E aí? Você matou um homem para ficar com a mulher dele? Você é rei, você é exemplo, e aí? Quantas vezes nós temos feito como Davi, não nessa proporção, mas queremos achar que nós somos melhores? Como quando nós lemos sobre o povo de Israel, que tinha tudo, que falava com Deus, e ali a gente fala: mas Deus aparecia para eles, e eles ainda não criam nesse Deus. Nós fazemos a mesma coisa. Mas aí nós agimos como justiceiros. E aqui Davi, ele fala mais para frente, que ele fala assim: aí o Senhor vai me usar como aquele que vai pregar a palavra, que vai levar a palavra para as pessoas se converterem, para conhecer esse Deus.
depois que ele estiver com o coração limpo, puro, diante do Pai. Aí nós vamos lá no Salmo 139, é um salmo que Davi também escreveu. Por que Davi ele caminhava com Deus? Davi ele pedia para Deus sondar o coração dele todos os dias. Davi ele não se escondia de Deus. Até mesmo porque não tem como. Se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu for lá no profundo mar, tu estás também. Então como que eu vou fugir? O que os discípulos falaram para Jesus? Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Né? Então não tem como fugir. Não dá para fugir. Então aqui Davi ele se apresenta diante de Deus e ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ai, Rose, se eu pensar, Deus vai saber, sabe. Se eu pensar, Deus já sabe o que eu pensei. Então, já pede perdão pelo pensamento errado. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conheces toda. Aí depois vocês terminam de ler. Então, qual é a diferença de Davi? Por que Davi alcançava o perdão do Pai? Porque ele se arrependia. Se arrependa, ainda há tempo. Deus tem falado comigo, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Nós temos que nos arrepender por todas as vezes que deixamos de fazer o que Deus nos mandou e nós não fizemos. Por todas as vezes que fizemos o que não era para fazermos. Na quinta-feira, mesma quinta que o Douglas pregou sobre Salmos 3, a missionária Cláudia falou sobre quando Salomão ia ser ungido a rei, o irmão dele, Adonias, foi tomar o lugar de Salomão. E ele foi, fez uma festa, enquanto Salomão estava para cá. Só que, novamente, o profeta vai lá na cama, porque Davi já estava mal. E fala, e aí? Você prometeu para Salomão? Você prometeu um reinado para Salomão, e agora? E a missionária Cláudia disse que quando ela estava lendo esse texto, Deus falou com ela, se tem alguém tentando tomar o seu lugar, não se preocupe, porque o lugar que Deus te deu é seu. Ninguém vai tomar. Então não tenha medo. O lugar que Deus preparou para você é seu. O seu casamento que Deus te deu é seu. Ninguém vai tomar o seu marido, sua esposa. E eu fui meditar nessa palavra, fui ler, e eu estou lá lendo. Aí Deus falou mais algo comigo. Porque essas coisas nos entristecem. E sabe qual outra coisa que nos entristece, que Deus falou comigo? Quando nós também tentamos estar aonde não é para nós estarmos. Isso também nos entristece. Quando nós também tentamos estar no lugar que a outra pessoa deveria estar. Sabe aquele momento que você vê alguém naquele lugar? Nossa, mas eu que poderia estar aí. Você também está errando. Adonias errou. Adonias tentou estar no lugar do irmão. Então, se você está entristecido, estou triste, estou com um sentimento, peça para o Espírito Santo te mostrar o que você tem feito. Senhor, o que eu estou errando? Aonde eu estou indo que não está no lugar certo? Tem alguma pecinha fora do lugar? Quem eu estou sendo? Adonias tentando tomar o lugar de alguém? Ou Salomão que está tendo o seu lugar ameaçado? Peça para o Espírito Santo. Como a Carol colocou, és o meu abrigo. Quem é o seu abrigo? Quem é o seu amigo? Quem é a sua fortaleza? Quem é o seu refúgio? Ele vai te falar. Davi, ele conseguia o perdão porque ele tinha relacionamento com o abrigo, com o amigo, com a fortaleza, com tudo. Deus era o refúgio de Davi. Davi tinha exército tentando matar ele. Só que ele tinha um Deus que protegia ele. Só que ele sabia onde ele deveria estar. Então não tente estar onde não é para você estar. Não tente sair de onde não é para você sair. Isso vai te entristecer. Eu já tentei procurar emprego e sair daqui. Deus falou não. Né, Wilma? Eu já achei que eu tinha que ir trabalhar para ajudar o meu marido. Deus falou não. Não é. Fica aí. E isso me alegra.
Porque não tem nada que me deixe mais feliz do que fazer a obra. Quando eu estava grávida da Ana Beatriz, eu passei por uns momentos muito difíceis. E a oração que eu fazia para Deus era essa que Davi fez. Não tira de mim a sua alegria. Não afasta de mim o teu espírito. Eu falava, o Senhor pode tirar o que o Senhor quiser. Mas não tira de mim a alegria de te servir. Não tira de mim a alegria de ter o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Aqui, morando comigo. Porque com o Espírito Santo em nós conseguimos vencer as situações. Mas sem o Espírito Santo em nós, o que será de nós? O que será de nós sem o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é a promessa que Jesus fez para nós? Vou para o Pai, mas vos enviarei o meu Espírito, o Consolador. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai saber de tudo isso. Mas nós não queremos ler manual nem de celular, de uma televisão nova. A gente já quer ir direto para usar. Assim nós fazemos com a Bíblia. O manual está aqui. Mas nós queremos já ir direto para acontecer. Aí, quando Davi, eu li aqui essa parte que Davi fala, né? No 51. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aí eu fui, sabe para onde? Eu fui para a cruz de Cristo. O que nos limpa? O que nos purifica? O que Jesus fez? Davi, naquela época, o véu que nos separava de Deus estava fechado, não estava rasgado. Mas quando Jesus ali na cruz, ele falou, está consumado, o véu foi rasgado. Então o que nós estamos esperando? O véu foi rasgado, a porta foi aberta. Nós temos acesso a esse Pai. Nós temos acesso a esse Deus. E quando Jesus foi ali na cruz, o sangue dele, gota por gota, sabe, foi pingando, foi escorrendo. Jesus foi ficando, acredito que da cor dessa folha, porque quando perdemos sangue, ficamos brancos. Jesus perdeu todo o sangue. Não é porque ele queria se aparecer. Ele até tentou fugir da situação. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Por que Jesus fez isso? Porque ele era melhor? Porque ele era o bom? Não. Lembra quando os discípulos falaram para ele, Jesus, tu és bom? Ele, bom é o Pai. Eu não sou bom. Ele fez isso por amor a mim, a você, a nós. E ali, quando Davi nem sabia, Davi é do Velho Testamento, Jesus é no Novo Testamento. E Davi pediu para ser limpo. E hoje, é só nós falarmos, Jesus, me limpa com teu sangue. Jesus, eu me aproprio do teu sangue ali na cruz. Eu declaro que eu sou limpa em ti. Sabe por que Jesus fez isso? Para que fôssemos livres. Livres. Nós não somos presos. Tem gente que fala, ser crente não pode nada. Nós somos crentes, nós podemos tudo porque nós somos livres. Mas como Paulo disse, eu tudo posso, mas em tudo me convém. Hoje, quando me falam, mas você não bebe mais, eu posso beber, só que eu não quero beber. Você não pode ir mais na balada, eu posso ir, só que eu não quero ir. Sabe por quê? Porque hoje eu não preciso disso para mim ser feliz. Não preciso disso para estar dando risada. Eu não preciso disso para conversar com as pessoas. Hoje, sabe, eu deveria, de repente, tomar umas a mais para ficar alegre. Hoje eu tenho o Espírito Santo na minha vida e me faz feliz. E não é uma noite. Eu bebi amanhã, só tenho o quê? Dor de cabeça, ressaca, boca amarga. Não, hoje eu tenho o Espírito Santo que me faz linda, livre e não tenho sentimento ruim na minha vida. Porque Jesus é bom. E aqui nós vamos ver como que Davi se apresentou diante de Deus. Primeiro ele se purificou, primeiro ele se consertou, primeiro ele se tornou bom para se apresentar diante de Deus? Não. O que Jesus fala? Venha como estás. Aí eu fui lendo e o Espírito Santo foi falando comigo. Aí aqui eu fui vendo. O que eu fui lembrando? Quando o filho pródigo vendeu toda a herança que ele tinha, estava comendo comida dos porcos, porque ele não tinha mais dinheiro para comer.
Mas quando ele caiu em si, o que ele fez? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um pai que os empregados dele comem melhor do que eu estou aqui. Eu vou voltar para o meu pai. Ele teve que recuperar a herança dele para voltar? Não, ele voltou. Aí nós vamos lá, o ladrão ali na cruz. Um falava, ai, ele é ruim, se ele fosse bom, ele tirava ele e nós daqui. O outro falou o quê? Ele está aqui por mim, ele não merecia estar aqui. E o que Jesus falou para ele? Por isso, hoje você estará comigo no paraíso. Então, não espera se livrar do vício para vir para Jesus. Não espera se livrar da pornografia para vir para Jesus. Não espera se livrar da traição, de ser um traidor para vir para Jesus. Jesus fala, venha como está. A morte de Jesus nos tornou filhos. O seu filho pode ser o pior filho. Está lá fora, fica dias fora de casa. Se o seu filho bater na sua porta, você vai falar que não? Por que Deus faria isso conosco? Ele fala, pode um pai, você que é pai, não dá. Se o seu filho pede leite, você vai dar? Leite, você não vai dar um veneno para o seu filho. Se o seu filho pede coisa boa, você vai dar coisa boa. Quanto mais ele. Então, por que nós achamos que devemos estar 100% para se aproximar do Pai? Eu não vou pecar mais, aí eu vou para a igreja. Não vai acontecer. Então, aqui eu fui vendo, e Deus vai falando comigo, vocês não são mais órfãos. Somos nova criatura. Somos nova criatura. O sangue de Jesus ali na cruz nos fez nova criatura. O sangue de Jesus ali na cruz nos fez filho, herdeiro, irmão de Jesus, filhos do Pai. Então a morte de Jesus na cruz nos fez livres, somos salvos. E é de graça, é para todos. Basta um sim nosso. Basta um sim, que requer somente arrependimento. É tempo da gente se reconhecer quem nós somos. É tempo de sermos confrontados para reconhecermos quem somos. Sou pecador, falo mal, sabe? Levanto calúnia, eu desejo que é do meu irmão, tenho inveja, ser reconhecido. Reconhecer diante do espelho e falar assim, eu não sou bom. Hoje eu pequei. Hoje eu desejei mal daquele vizinho. Hoje eu desejei mal para aquela pessoa que me fechou no trânsito. Isso é reconhecer que somos pecadores. É tempo de reconhecermos quem somos em Deus. Deus, eu sou assim, mas eu sei que o Senhor, como um bom pai, me aceita. Eu sei que o Senhor, como um bom pai, vai me limpar como o Senhor limpou Davi. Eu sei que o Senhor entregou o seu filho na cruz, eu ainda nem te conhecia. O Senhor já me amava. O nosso pecado nos afasta de Deus, mas o nosso arrependimento nos aproxima do nosso Pai. O nosso arrependimento nos traz para os braços dele. Então é tempo de voltarmos para este Deus. Sabe por quê? Ele sabe os pensamentos que ele tem a nosso respeito. Nem nós mesmos sabemos o que pensamos a nosso respeito. Nós mesmos, às vezes, olhamos para nós e falamos, nossa, mas eu sou como... Eu acho que foi o presbítero Douglas que falou também, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto, eu não mereço. Mas o nosso Pai sabe o que ele pensa a nosso respeito. Não perca esse Pai de vista. Não se afaste deste Pai. Não troque a sua herança da salvação, que é a melhor herança que o ser humano pode ter, a salvação. Não troque isso por nada. Isso não tem preço. A salvação não tem preço. Jesus pagou tudo por mim e por você. E sabe o que ele fala para nós essa tarde? Venha como está. Mas eu pequei. Venha como está. Eu traí meu esposo. Venha como está. Eu traí minha esposa. Venha como está. Eu entrei em site que eu não deveria. Venha como está. É tempo. Os céus estão abertos, ainda é tempo. Não perca este tempo de buscar a presença do Pai. Temos vivido tempos de dores. Temos vivido tempos de que Deus está nos alertando. Uns falam, ano que vem vai ser melhor. Será? Se nós lermos a Bíblia, acho que seremos confrontados.
Será que não temos vivido os últimos tempos? Será que Jesus não está nos levantando? Acorda! Se aproxima de mim! Ainda há tempo! Vai esperar a minha primeira vinda? Será que vamos sobreviver sem a presença do Espírito Santo? Se com o Espírito Santo está difícil, imagina sem Ele. Então é tempo, as portas ainda estão abertas. Jesus tem falado, venha como está. Eu vou te consertar. Quem vai nos consertar é o nosso Pai que nos criou. Quem vai nos libertar é o nosso Pai que nos criou. Não tem ninguém perfeito. O pastor não é perfeito. O presbítero Ricardo não é perfeito. Então não venha aqui esperando que você vai encontrar homens e mulheres perfeitas. Você vai encontrar um Deus que quer te curar, te libertar como nós. O que Davi falou? Depois que eu for curado, aí eu vou pregar. Aí eu vou falar para as pessoas deste Deus. Aí eu vou poder falar para as pessoas que esse Deus cura. Davi precisava de cura. Muitas vezes, nós enfiamos no pecado e nós precisamos de cura. Porque muitas vezes nós pecamos e nós não nos perdoamos pelo nosso pecado. E nós temos que nos perdoar. Você está sentindo falta de se perdoar? Peça para Deus te ajudar. Eu vivi tempos que eu não conseguia me perdoar. E todas as vezes que nós não nos deixamos nos aproximar do Pai, nós duvidamos disso, nós anulamos a morte de Jesus na cruz. Não faça mais isso. Não anule a morte de Jesus na cruz. Ele derramou a vida dele, o sangue dele, por você, por mim. Então peça para Deus, não está conseguindo